A BB Seguridade tem uma ação que valorizou 5,37% apenas nos últimos 30 dias, aprovou um mega anúncio de dividendos de 8,7 bilhões de reais, que deve cair na mão do acionista R$ 2,55 por ação BBSE3. E isso é claro, sem falar do recorde de lucros que a empresa teve no lucro gerencial, chegando a 2,56 bilhões de reais apenas no terceiro trimestre, impressionando o mercado com essa alta de 13,1%. E a pergunta mais honesta do acionista agora é se a empresa realmente tem uma boa perspectiva futura, com valorização de ações e aumento de pagamento de dividendos. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o desempenho da seguradora, ou seja, será que a situação da empresa está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores, sempre observando se é um momento favorável de acordo com a análise técnica, avaliando as ações BBSE3 e, é claro, entendendo se a empresa continua com bons fundamentos, além de trazer alertas aos investidores, fatos relevantes e também as projeções e o preço teto do ativo virtual. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário, para fazer com que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E vamos começar entendendo aqui o informativo mensal da BB Seguridade, justamente para dar visão para a gente do que pode acontecer nos próximos meses e com isso compor o quarto trimestre do ano de 2025, ou seja, o último trimestre do ano, para ver se dá uma pista para a gente do que deve vir na apresentação dos resultados do encerramento do exercício social do ano de 2025 e, é claro, a perspectiva para o ano de 2026. Então, sem estudar, pessoal, é impossível ter esse entendimento. E vamos começar aqui entendendo já os ramos de seguro, a BB Seguros, com os prêmios emitidos na visão mensal. E o que ela está dizendo pra gente? O sinal aqui não é positivo, pessoal. A BB Seguridade caiu na metade dos ramos, considerando o prestamista com queda de 12,4%, o rural, que é o maior de todos, 23,1% de queda, e o empresarial com queda de 1,5%. A outra metade aí teve superação em relação ao mesmo período do ano passado. O de vida cresceu 4,3% e é o terceiro maior. O habitacional é muito pequeno, 30 milhões de reais, mas teve um aumento aqui de 11,9%. Residencial também é pequeno, mas teve um baita aumento de 22%. Mas o que pesa aqui realmente é o prestamista, que continua negativo, 12,4%, fechando os 338 milhões de reais. Isso se traduz queda de emissões, ou seja, basicamente o dinheiro que vai cair na conta da BB Seguridade para ela fazer o melhor uso, ou seja, investir na renda fixa para capitalizar, gerar spread aqui positivo para a seguradora. Mas pior do que o prestamista é o rural. Olha a participação. Ele sozinho, com 757 milhões de reais, é mais do que se somar os três primeiros, vida, prestamista e residencial juntos, de tão enorme, imenso que é o rural. De acordo com a própria BB Seguridade, a queda aqui foi impactada pelo agrícola, com 67,2% de queda, o penhor com 5% de queda e a vida produtor rural com queda de 1,5%. Então o impacto foi realmente muito grande aqui no rural, como já era esperado, mas o prestamista continua sendo um grande problema para o acionista. Na verdade, para a BB Seguridade e, por fim, para o acionista, porque vai ter menos lucratividade mesmo aqui, pelo menos nos prêmios emitidos. Lembrando, pessoal, esse aqui não é o fim do mundo. Como vimos no último resultado, a BB Seguridade teve seus percalços e problemas em outros meses também, mas ela conseguiu recuperar muito no resultado total, porque ela faz essa boa utilização dos recursos que são depositados nela, que são os prêmios de seguro, e outras frentes que ela possui, que eu tratei com muitos detalhes aqui no Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das empresas. Então, quando você vê esse quadro aqui, fique preparado, você já sabe. Eu trago aqui perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais. É como se fosse um mini curso com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir nas empresas. Então, basta estudar aqui. E no Fique Preparado, ficou muito claro realmente quanto que a BB Seguridade consegue capitalizar, ou seja, gerar de dinheiro nas suas outras áreas de atuação. Ainda assim, o mercado sem a BB Seguridade cresceu 9,2%, mas a BB Seguridade encolheu 14,4% na comparação setembro de 2025 setembro de 2024. No acumulado dos 9 primeiros meses também teve problema que a BB Seguridade, o resultado foi negativo de 7,9%, ao passo que o mercado sem a BB Seguridade cresceu 9,1%. Então, realmente, o mercado está fazendo a BB Seguridade comer poeira, e isso está acontecendo por conta realmente do rural e do prestamista, mas principalmente por conta do rural, como estamos vendo esse resultado que o próprio Banco do Brasil está lutando arduamente para recuperar. Já na Previdência, as contribuições somaram
3 bilhões de reais, mas representaram uma queda de 35,4%. As reservas cresceram 8,5%, mas o mercado sem a BB Seguridade também caiu forte, 31,7%. As reservas cresceram 13,8%. De acordo com a BB Seguridade, essa queda aqui foi por conta da queda do ticket médio, ou seja, as pessoas estão fazendo previdências com valores menores. Na visão do acumulado, a BB Seguridade está caindo 20% nas contribuições, fechando em 36 bilhões de reais, e as reservas crescendo 8,5% porque é acumulado, então por isso que é sempre igual. O mercado sem ela está caindo 15,6% e as reservas 13,8%. Já na capitalização, a empresa está decolando, 13,9% de arrecadação, chegando aqui aos 680 milhões de reais. Essa alta foi explicada pela empresa com grande parte a maior quantidade de títulos vendidos na modalidade tradicional. A visão acumulada aqui traz a BB Seguridade com aumento de 9,2%, fechando em 5,35 bilhões de reais, e aumento nas reservas técnicas de 5,6%. O mercado sem ela também cresceu bem, 9,9%, até um pouco mais do que ela, e as reservas 10,3% de crescimento. Se observarmos aqui as ações BBSA3 na periodicidade semanal, o que equivale a dizer que ao médio prazo ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões agora. Afinal, vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estou mostrando dados desde maio de 2024. E aqui fica muito claro, a BB Seguridade alcançou sua máxima histórica na semana do dia 28 de abril de 2025. É muito fácil de perceber isso, trazendo o gráfico mais para a direita. Não tem nenhuma barra acima dessa que eu acabei de explicar, aqui nos R$ 40,42, que foi a máxima histórica. Depois disso, o mercado empurrou as ações para baixo, dando oportunidade para os investidores de longo prazo fazerem novas compras, olha que beleza, e até gerou uma consolidação aqui. Novamente é o que eu explico, para quem investe por longo prazo, isso aqui são oportunidades, porque o investidor de longo prazo, ele não compra de mão grande, ele não chega em um movimento como esse aqui e compra tudo que tem. O investidor de longo prazo, ainda que ele esteja trocando de ativo, o que vai fazer? Vai comprar aos poucos, coloca um pouco na renda fixa e vai esperando boas oportunidades do mercado. Compra um pouco para não perder a oportunidade, afinal de contas não sabe até onde vai essa alta, e espera. Aí vem a realização do mercado, como sempre vem. A gente aproveita esses movimentos justamente para ir fazendo novos aportes espaçadamente e aumentar, ou melhor, melhorar o nosso preço médio. Agora o que a gente está vendo? Novamente uma indefinição. Esse candle aqui claramente é uma indefinição. Isso não quer dizer que vai parar de subir, mas também está fazendo com que o mercado pense a respeito desse preço aqui da BB Seguridade, essa região de preços, entre os R$ 34,79 e os R$ 36,02. Notem que essas linhas de suporte e resistência de preços já estavam aqui há muito tempo. Quem assiste o ativo virtual sabe perfeitamente que eu não altero essas linhas para manter a transparência e a consistência das análises do ativo virtual das análises técnicas. Então, pessoal, fica muito claro aqui essa linha de indefinição, se apoiando aqui no suporte, claramente, e batendo a cabeça aqui na resistência. Mas é importante lembrar, a tendência atual é de alta. Inclusive fez aqui um pivô de alta, superando a máxima anterior, e veio testar os R$ 36,02, como eu falei lá no Fique Preparado. Aconteceu realmente, e agora existe a possibilidade, se superar essa faixa aqui, ou seja, ao superar a máxima da semana do dia 15 de dezembro, lá nos R$ 36,16, de vir a testar os R$ 37,59. Mas isso é garantia? Claro que não. Isso aqui é renda variável. Renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que pode ser feito, isso aqui é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. Eu continuo achando que o cenário mais provável de acontecer continua sendo de alta, simplesmente porque não tem um sinal de reversão de tendência, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo. Agora, o que é um sinal de reversão de tendência? Se vir abaixo desse candle aqui, ou seja, abaixo dos R$ 34,78. Se isso acontecer, aumenta a possibilidade de vir testar os R$ 33,47. Na verdade, eu diria que essa possibilidade fica muito mais forte se perder os R$ 34,51. Então, para a nossa comunidade ficar bem atenta aqui sobre momentos de fazer aporte ou entrar no ativo e até mesmo até onde pode chegar esse movimento. Agora tudo está bem mais claro a respeito das regiões de preço, não é mesmo? Deixa nos comentários abaixo se você ficou com alguma dúvida. E é claro, sempre vale a pena estudar pelo menos o resumo do que aconteceu no terceiro trimestre para ficar preparado para o futuro. Logo aqui nos destaques a gente já percebe o que está acontecendo. O resultado operacional da companhia cresceu 2,4%, chegando a 1,8 bilhão de reais. E ele foi puxado principalmente pelo maior volume de prêmios ganhos em seguros, a melhora da sinistralidade
em algumas das suas linhas e também no crescimento da sua corretora. Ao mesmo tempo, a companhia ainda enfrenta um cenário mais maduro em crescimento de prêmios emitidos e captação líquida de previdência, com algumas casas destacando que a emissão de prêmios segue abaixo do guidance da companhia, que é o compromisso dela, divulgado publicamente, do que ela pretende fazer ao longo do exercício social. Entenda exercício social como sendo de 1º de janeiro até 31 de dezembro para a maioria das empresas. E além disso, que parte desse crescimento vem mais do financeiro do que venda pura de apólices. E eu vou falar mais sobre isso em breve. Agora, o lucro líquido da empresa realmente foi um show à parte, alcançando aqui um aumento de 13,1%, chegando aos 2,6 bilhões de reais. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2025, a empresa alcançou essa marca dos 6,8 bilhões de reais, aumentando 13,7%. O resultado operacional também cresceu muito forte, chegando aos 5,3 bilhões, um aumento de 5,7%. Destacando ainda as novas carteiras do prestamista, empresas que chegou aos 294 milhões de reais em prêmios para novas linhas de micro, pequenas e médias empresas, além do consignado privado com 160 milhões de reais em prêmios emitidos. Na área que tange ao uso do sistema, ou seja, todos os serviços da companhia, o NPS dela, ou seja, qualidade do serviço prestado, cresceu 5,1 pontos percentuais, enquanto as reclamações teve queda registrada. E não foi pequena não, 24% menos reclamações ao longo do período. E notem, o resultado financeiro da companhia, ou seja, líquido de impostos, considerando a alíquota efetiva de cada companhia, cresceu absurdo 55,1% no terceiro trimestre, chegando a 700 milhões de reais e 54,9%, alcançando 1,5 bilhão de reais. Lembrando que o resultado financeiro é a soma das receitas de aplicações financeiras, considerando juros, rendimentos de títulos, variação de índices, etc., menos as despesas financeiras, que é a atualização de passivos, remuneração de reservas técnicas, custos de captação, dentre outros. No caso das seguradoras e a previdência, como no caso da BB Seguridade, o resultado financeiro nasce principalmente de investir o dinheiro das reservas e provisões dos clientes em títulos que rendem a Selic, IPCA ou IGPM. Então, este é o ponto que o mercado começou a bater um pouco aqui na BB Seguridade, criticando a empresa, que a maior parte do resultado dela veio justamente dessa linha aqui. Afinal, depois de comparar isso com o que a empresa promete pagar nesses mesmos contratos, se os investimentos rendem mais do que o custo desses passivos, o resultado financeiro vem forte e empurra o lucro da companhia para cima. Ou seja, se rendem menos ou se os passivos são reajustados demais, o resultado financeiro aperta o lucro. Mas não foi isso que aconteceu. E a crítica do mercado, e até mesmo o próprio CFO da companhia, confessou que muito desse resultado veio por conta da taxa Selic. E se a Selic cair, já tem casos de análise projetando que o lucro do banco para cada 1 ponto percentual da Selic que baixar, vai cair 100 milhões de reais no resultado do lucro líquido da empresa. Agora vamos falar do Banco do Brasil. Afinal de contas, ele é o dono de quase 70% da BB Seguridade. Essa é uma participação que é uma joia que gera bilhões de lucros. E recentemente, o banco admitiu que, se o cenário econômico piorar no ano de 2026, ele vai considerar sim vender parte dessa fatia. E por que ele faria isso? Bom, o problema não é a seguradora, é o agro. A inadimplência no setor agrícola subiu, como eu vim falando aqui no Ativo Virtual, amplamente sobre o Banco do Brasil e seguradoras também, além de ter juros altos e mais soja barata. E isso consome o capital do banco, ou seja, o índice de capital principal do Banco do Brasil ficou abaixo de 11% em um momento recente, que foi basicamente no terceiro trimestre, acendendo o alerta amarelo. Vender ativos seria uma forma rápida de fazer caixa para proteger o banco. Triste, mas é a realidade. E aqui tem 3 pontos principais que eu vou resumir essa matéria, que é muito grande. O primeiro, e talvez a boa notícia em parte, seria que essa venda não é o plano A do Banco do Brasil. Ele disse que isso é uma possibilidade para um cenário adverso e não o plano principal. Além disso, vender as ações da BB Seguridade antes de renovar os contratos de parceria que vencem entre 2031 e 2035 seria um tiro no pé, porque desvalorizaria a empresa na hora da venda. O mercado espera que, se houver uma venda, seja só depois dessa renovação. O outro ponto é que hoje as subsidiárias, como o BB Seguridade, estão dando mais lucro proporcional do que a operação bancária tradicional do Banco do Brasil. Só em 2025, a BB Seguridade já contribuiu com 4,6 bilhões de resultado no conglomerado do Banco do Brasil. Então, vender a galinha dos ovos de ouro resolve o caixa hoje, mas diminui o lucro no futuro. Até porque os dividendos seguem fortes. A BB Seguridade tem uma projeção de pagar R$ 11,40 referentes ao ano de 2025. Já o Banco do Brasil, a previsão é pagar R$ 1 e subir para R$
R$ 1,33 estimado no ano de 2026. Então aqui já tem até uma dica para quem está avaliando investir em uma empresa ou em outra. Então para o acionista, o cenário aqui é de oportunidade com risco calculado. O Banco do Brasil está negociado com um desconto histórico absurdo, preço sobre valor patrimonial de 0,68 vezes. Ou seja, a média histórica é de 0,94 e o mercado já precificou o medo do agronegócio e o medo da venda de ativos. Se a economia melhorar levemente no ano de 2026, a inadimplência do agro parar de subir, a ação do Banco do Brasil pode ter uma reprecificação, ou seja, subir muito forte no curto prazo. Isso porque o desconto atual é verdadeiramente exagerado para o Banco do Brasil, mas para a BB Seguridade continua sendo um porto seguro defensivo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações BBSE3, essa cotação dos R$ 35,75, valoriza 1,62% nos últimos 12 meses. PL é muito barato, 7,88. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. Analogamente, é como se a empresa conseguisse pagar tudo que ela vale na bolsa de valores em menos de 8 anos. E para esse não ser um número solto, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam investir em empresas entre 10 e 12 vezes, não tem dúvida nenhuma. Uma empresa sólida, muito forte como a BB Seguridade, braço direito de seguros do Banco do Brasil e ainda por cima, com um dividend yield de mais de 12%, sim, acima de 2 dígitos, encanta o mercado. A BB Seguridade tem oferecido praticamente a segurança de uma renda fixa, porque as ações realmente são duras na queda, desde que você se posicione bem, e ainda por cima tem aqui um PL excelente em relação à média das seguradoras, 7,88 contra a média de 31,18. PVP caro, 451% acima do valor patrimonial, mas tem explicação para isso lá no Fique Preparado, mas basicamente, resumidamente, é porque a BB Seguridade utiliza o balcão do Banco do Brasil e assim ela consegue rodar muito mais enxuta. E é por isso que o preço dividido pelo valor patrimonial acaba ficando muito mais alto. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós comemoramos frequentemente dividendos sintéticos mensais para diversos ativos, compartilhando as operações que eu e meu time estamos fazendo. Recentemente comemoramos o recebimento para a nossa comunidade de 45 a 50 centavos por ação BBSE3. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Afinal de contas, se existe uma ação que é sinônimo de dormir tranquilo, é a BB Seguridade, com BBSE3. Ela é o braço de seguros do Banco do Brasil e ganha dinheiro vendendo seguro de vida, rural, previdência dentro das agências do banco, ou seja, ela gasta muito pouco para operar. O custo é baixo e a margem é altíssima, e é por isso que ela costuma distribuir quase tudo que ela lucra. E agora, a empresa acabou de anunciar que ela vai pagar um total de 8,72 bilhões de reais referente ao ano de 2025. Mas vamos separar aqui os valores para você entender melhor. O que já foi pago, 3,8 bilhões, que são referentes ao primeiro semestre do ano de 2025. Esses foram anunciados em agosto. Agora o que vem, ou seja, a novidade, a empresa liberou ainda mais dinheiro, 4,9 bilhões de reais, referentes ao segundo semestre do ano de 2025. O comunicado destaca o valor de R$ 2,55 por ação, se referindo a essa parcela semestral, o que daria um retorno extraordinário. Mas atenção ao calendário, não precisa correr agora. Diferente das outras empresas que anunciam e definem a Datacom para o dia seguinte, a BB Seguridade deu um prazo muito maior. A Datacom e os valores finais serão confirmados apenas no dia 9 de fevereiro, junto com o balanço trimestral. A empresa, inclusive, mencionou que vai sair fato relevante destacando essas informações. E o pagamento deve ocorrer em até 60 dias após o anúncio de fevereiro. E considerando essas datas, possivelmente em abril. Mas agora vamos às projeções e o preço-teto do ativo virtual. Aqui observando o lucro projetado de 9,12 bilhões de reais e um payout de 80%, gera um DPA, que é o dividendo por ação de R$ 3,64, quase R$ 3,65. E calma, não vamos comemorar antes da hora, mas esse lucro projetado
projetado realmente tem uma altíssima possibilidade de alcançar exatamente esse valor aqui. Exatamente como vimos nos resultados da BB Seguridade. E indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser de R$ 91,23, a 6%, R$ 60,82, mas se você esperar 8% de dividend yield anual, o máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 45,62, a 10% então, R$ 36,49. Ok? Mas o que o mercado está falando a respeito da BB Seguridade? A questão é que quando a gente detalha um pouco mais esse resultado, eu expliquei amplamente lá no Fique Preparado, o crescimento do lucro não veio da venda de seguros, ou seja, que é a operação principal da empresa, que cresceu o time dos 2,4%. O lucro veio, na verdade, do resultado financeiro, que explodiu 55,1%. E aí, provavelmente você deve estar pensando, mas Alex, se subiu 55%, essa é uma notícia excelente, não é mesmo? Bom, aí é que aconteceu o problema que o mercado está alertando. A empresa foi beneficiada pela taxa Selic, ainda alta, que faz com que o dinheiro em caixa da companhia renda muito mais. E, curiosamente, também pela deflação do IGPM. Traduzindo, a Brasilprev, que é o braço de previdência, tem planos antigos, cujos custos são corrigidos pelo IGPM. Quando esse índice cai, ou seja, a deflação, o custo da empresa diminui contabilmente, o que acaba virando lucro na última linha lá do relatório. Então, de acordo com as análises das casas de análise e bancos também, como por exemplo o BTG Pactual e o Itaú BBA, eles avaliaram o trimestre como levemente positivo, não porque os lucros ou resultados da empresa foram ruins, foram excelentes, mas por conta das expectativas. Afinal, a empresa ficou com 12% acima daquilo que o mercado acreditava que ela iria trazer. Foi um resultado muito positivo. Então é por isso que eu estou trazendo esse complemento rápido aqui no Giro Rápido do Mercado, porque muita gente acaba não prestando atenção suficiente e pode trocar os pés pelas mãos. Novamente, o Fique Preparado está disponível gratuitamente aqui no Ativo Virtual para que você possa estudar e entender como a empresa está neste momento. Este vídeo aqui é o Giro Rápido, então estou sendo bem breve para trazer o alerta para a nossa comunidade. Afinal, este é o ponto crítico da análise, porque os grandes bancos como BTG Pactual e Itaú BBA mantiveram a recomendação neutra se a empresa trouxe então 12% acima das expectativas. E aí a resposta é simplesmente a sustentabilidade. Ou seja, o mercado acha que esse lucro está anabolizado pelos juros. O BTG, por exemplo, foi direto. O cenário à frente é desafiador. Quando a Selic começa a cair, o que se espera para o ano de 2026, ou melhor, o mercado espera, eu particularmente não espero no início de 2026, esse dinheiro fácil do resultado financeiro vai diminuir. E se a parte financeira cair, a parte operacional, que é a venda de seguros e que não está tão boa assim, teria que vir para compensar. E o problema é justamente este, é que a venda de novos seguros, ou seja, as apólices, os prêmios, está realmente fraca e abaixo do esperado. Então o Itaú BBA trouxe um preço-alvo de R$ 37,00 por ação em 2026 e o BTG Pactual ficou com R$ 41,00, ambos com recomendação neutra. Lembrando ainda que para o JP Morgan, a BB Seguridade, agora é venda. A recomendação dele é venda das ações pela mesma razão, com preço-alvo que caiu de R$ 40,00 para apenas R$ 34,00 por ação. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam a respeito da BB Seguridade. Desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.